Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 25 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é predestinação e livre-arbítrio. Muita gente cria uma verdadeira confusão com relação ao conceito da predestinação. E o que vemos é uma guerra infinita entre aqueles que acreditam no livre-arbítrio e aqueles que acreditam na soberania de Deus. Mas afinal, o que é a verdade? A doutrina da predestinação, também conhecida por calvinismo, é aquela que acredita que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Isso não significa que Deus seja responsável, por exemplo, pela existência do mal, mas significa que, sem a vontade permissiva de Deus, nem mesmo o mal existiria. Com relação à salvação, a ideia é que nenhum homem pode alcançá-la por si mesmo. Mas se Deus resolver salvar determinada pessoa, o caminho de santidade para que a salvação seja alcançada torna-se irresistível. Fazer parte do reino de Deus se torna tão atrativo que você não consegue fugir dele. Em contrapartida, a doutrina do livre-arbítrio é conhecida também por arminianismo. E ela é a crença de que a salvação se dá pela escolha do homem, ou seja, a escolha do homem se sobrepõe àquilo que seria a escolha de Deus no que se refere a esse quesito. É como se Deus lavasse as suas mãos e deixasse você fazer da sua vida aquilo que você quiser. A salvação seria oferecida então a todos os homens e compete exclusivamente ao próprio homem aceitar a salvação ou recusar. Como Deus não interfere na questão da salvação, então pressupõe-se que não haveria injustiça alguma por parte de Deus caso uma pessoa vá para o inferno, porque afinal ela não aceitou Deus porque ela não quis. O único problema dessa linha doutrinária é que o cristão vive com medo, porque e se ele pecar alguma coisa um pouquinho antes de morrer e não der tempo de se arrepender? Então é inferno, meu amigo. Na doutrina da predestinação, a visão é um pouco diferente. Dizemos que sozinhos, ou seja, pelas nossas próprias escolhas, todo homem vai para o inferno. E que é impossível ao homem obter salvação tentando escolher o bem, pois o homem nunca escolhe o bem. A salvação só se torna uma realidade em nossa vida quando Deus interfere na nossa história e nos atrai de maneira irresistível. Ou seja, Ele não respeita a nossa vontade. Agora pare para pensar um pouquinho comigo. Se Deus é absolutamente justo ao enviar todos os homens ao inferno, afinal todos pecaram e ninguém é merecedor da salvação, por que Deus seria injusto se Ele resolvesse salvar apenas alguns? Percebe que então na doutrina da predestinação não há injustiça alguma por parte de Deus? O problema dessas duas doutrinas é que há bases bíblicas para justificar qualquer ponto de vista. Quantas vezes você vê na Escritura que Deus quer salvar todos os homens, ou que o homem pode resistir ao mover do Espírito Santo, ou até mesmo que a salvação deve se confirmar através do nosso esforço. Tudo isso dá essa ideia então de que o empenho do homem, a escolha do homem é importante. Por outro lado, há versículos que dizem algo diferente. Passagens em que fica explícita a ideia de que Deus predestinou pessoas segundo a sua própria vontade. Passagens que dizem que Jesus conhecia muito bem aqueles que chamou, inclusive para ser seus discípulos, sabendo principalmente de Judas, ou que Deus já havia predestinado aqueles que haveriam de ser salvos antes da fundação do mundo. Se você parar para olhar bem, você vai perceber que aqueles que são salvos nas duas doutrinas são as mesmas pessoas. Para quem crê na predestinação, viver pelas boas obras e buscar a santidade não é uma escolha, é o único caminho que essa pessoa consegue viver. E para quem crê em livre-arbítrio, a questão da santidade das boas obras é uma escolha necessária para que se alcance a salvação. Em ambos os casos, as pessoas fazem as duas coisas. Como ambos confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como ambos evangelizam, ambos praticam boas obras, então não dá pra gente dizer que pensar assim ou pensar assado seja algo determinante no que se refere à salvação. A diferença óbvia é que para aquele que crê na predestinação, a vida com certeza é muito mais fácil, pois não há pressão sobre o homem de tentar fazer algo para poder ser salvo. A ideia da predestinação é que, por sermos salvos, então vivemos para as boas obras. Buscar a santidade é algo natural na vida do cristão. Quem crê no livre-arbítrio evangeliza para que as pessoas não tenham que ir para o inferno por falta de conhecimento de Deus. Quem crê na predestinação entende que o poder de salvar as pessoas não está em nossas mãos, ou no nosso empenho, ou no nosso esforço. Mas a evangelização serve para revelar aqueles que Deus resolveu salvar e para condenar aqueles que chegarão diante de Deus indesculpáveis. A grande pergunta então precisa ser feita: o que é a verdade?
Recomendo que você busque viver uma vida íntegra segundo os fundamentos do Evangelho, ou seja, buscando a piedade, buscando a justiça, buscando repartir aquilo que Cristo fez na sua vida e entendendo que divergências de ponto de vista com relação a todas essas passagens não podem ser, mais uma vez, motivo de divisão no corpo de Cristo. É preciso haver tolerância e respeito com aquele que pensa diferente. A propósito, o calvinismo não é o oposto do arminianismo, como muitas pessoas dizem por aí. O contrário do arminianismo é o hipercalvinismo, que é a doutrina que crê na soberania tão absoluta de Deus que na verdade não faz diferença nenhuma se você evangeliza, se você faz qualquer outra coisa. O meio termo entre essas duas doutrinas é o que nós chamamos de calvinismo moderado, que é a responsabilidade moral do homem pelos seus pecados, por tudo aquilo que ele faz, face à predestinação de Deus. O homem é responsável por tudo que faz, por todos os seus pecados, e obviamente isso o incapacita para ser salvo. Deus, segundo seus próprios critérios, salva aqueles que deseja salvar. Se você diz por aí que você não é nem arminiano nem calvinista, então sinto te informar, mas você é arminiano sim. E se você diz que você é os dois, então você também está equivocado. Na verdade, você é apenas calvinista. Que você possa buscar com empenho conhecer mais sobre todas essas passagens que eu citei e que possa clarear aí no seu entendimento aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Predestinação não significa determinismo. A responsabilidade moral está sobre a sua vida e você vai responder por todos os seus pecados diante de Deus. Eu espero ter esclarecido um pouco sobre o assunto. Se você gostou desse ou de outros vídeos, dá um like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Agradeço sua paciência, agradeço as sugestões de temas que as pessoas têm enviado e te vejo de novo na semana que vem.